noites, amigos e amigas da refrigeração e climatização. 7 horas em ponto, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, que hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre o Freon 32, o R32 que agora está presente em praticamente todos os equipamentos de ar-condicionado residencial, doméstico, comercial leve. Mas antes de irmos ali para as nossas apresentações, gostaria de dar uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Já temos bastante gente conectada, o Lucas, Lucinei, Marcos, Carlos, estou vendo gente aqui do Instituto Federal, da Unifei também, um grande abraço pessoal da Federal de Itajubá. E antes de começarmos, gostaria de me apresentar também. Meu nome é Lucas Fujita, sou responsável pela Chemuros da área técnica e desenvolvimento de mercado do Brasil e de outros países da América do Sul. E a nossa ideia dessa noite, dessa próxima 1 hora e meia mais ou menos, é justamente compartilhar com vocês as principais informações que a gente precisa ter para trabalhar, manusear, armazenar ou até mesmo vender e comercializar o R32, caso você trabalhe em alguma empresa do segmento de refrigeração ou de climatização, tá certo? Algumas informações gerais antes da gente começar o nosso treinamento. Então, todo mundo que está participando pelo GoToWebinar, seja online, seja pelo computador, seja pelo celular online, estamos todos. Tem uma aba na parte superior à direita para quem está pelo celular com um ponto de interrogação, que é a aba de perguntas. Ou seja, nele você consegue enviar suas dúvidas ao vivo. Eu estou com essa aba aqui aberta, então sempre que vocês quiserem mandar uma mensagem, perguntarem alguma coisa, fiquem à vontade para vocês enviarem. Ao final a gente tem uma sessão só de dúvidas, mas caso tenha alguma dúvida que seja pertinente para aquele momento, a gente aborda também. Tá? Todo mundo que está participando hoje também recebe um certificado de participação online, então vocês recebem aí automaticamente, se não me engano, amanhã já chega automaticamente no e-mail de vocês. E para aqueles amigos, amigas e colegas que infelizmente não podem participar ou não puderam se conectar na noite de hoje, fiquem tranquilos porque este webinar está sendo gravado e disponibilizaremos todo este material também pelo nosso canal do YouTube. Tá? Então a gente, assim que terminar, faz a edição, posta no YouTube e vocês recebem um link também por e-mail para poder rever, acessar e tirar mais dúvidas caso possuam, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso webinar com a nossa grande e velha apresentação sobre a Chemuros, né? Imagino que aqui todo mundo que trabalha no segmento de refrigeração e climatização já conheça a Chemuros, mas a Chemuros nada mais é que a antiga Dupont do segmento de refrigeração, climatização de produtos químicos. Então, lá em 2015, a gente fez um spin-off da Dupont. Então, tudo que era fluido refrigerante, agente expansor de espumas, dióxido de titânio para tinta branca e os fluoropolímeros, como é o caso, por exemplo, do Teflon, fundaram o que hoje é a Chemuros, uma empresa multinacional americana, 100% independente, presente em mais de 120 países, e aqui no Brasil estamos principalmente em 2 locais, principalmente na Zona Franca de Manaus. Então, a gente tem lá uma planta de fabricação de blendagem do 410A, que era muito utilizado até recentemente pelos grandes fabricantes de ar-condicionado da Zona Franca, e na região de Barueri, uma linha mais voltada para o 134A do segmento automotivo, sendo que nas 2 unidades a gente tem os nossos laboratórios de análise de qualidade para sempre garantir o melhor fluido refrigerante para vocês. Tá? Na região aqui de Barueri, também pertinho de Alphaville, estão os nossos escritórios comerciais, mas você pode encontrar os fluidos refrigerantes da Chemuros em mais de 300 distribuidores localizados pelo Brasil. Então a gente tem esse QR Code, caso vocês queiram escanear depois, que vocês conseguem acessar a nossa lista de distribuidores ou no próprio site da Chemuros, no option.com.br, freon.com.br, tem a nossa lista de onde comprar e aí você pode pesquisar pelo seu CEP, tá certo? Informações de apresentação passadas, vamos para o que importa, que é para falar sobre fluidos refrigerantes, sobre o caso do R32, o Freon 32. Tá? Então, quem já trabalha mais tempo no segmento de refrigeração e até quem está começando agora, já deve ter ouvido falar muito do R32, por conta de ser um fluido novo,
mas os equipamentos de ar-condicionado nem sempre trabalharam com o R32. Nos últimos anos, vamos dizer assim, uns 3 anos atrás, os equipamentos vinham principalmente com o R410A e até antes do 410A era principalmente o R22. Tá? Hoje, se você quer comprar um equipamento novo, um split, um penta, um bisplit, um trisplit, um VRF, provavelmente ou ele virá com R410A ou com R32. Por que que a indústria tem feito essa transição de fluidos refrigerantes e quais são as diferenças entre o 410A e o R32? O 410A é um fluido bastante tradicional do mercado, que veio para substituir o 22, principalmente nas aplicações de climatização, que trabalha com óleo lubrificante sintético, poliéster, não degrada a camada de ozônio, mas tem um GWP, que é o potencial de aquecimento global, muito elevado, na faixa ali de 2.000 mais ou menos. Ele é um fluido refrigerante que tem uma classificação de segurança ASHRAE, que a gente chama de A1, ou seja, tem baixa toxicidade, não é inflamável, mas por ter esse alto GWP, este alto potencial de aquecimento global, que a gente está vendo aqui na faixa de 1900, 2000, ele está sendo substituído pelo R32, principalmente em aplicações de ar-condicionado split, comercial, leve e doméstico. Então a gente olha ali capacidades até cerca de 50, 60 mil BTUs. Por outro lado, o R32, assim como o 410A, ele também é um HFC, fluido refrigerante que a gente chama aí da terceira geração, que já existe no mercado, na verdade, há bastante tempo. No Brasil é um pouco mais recente, mas já vem sendo utilizado na Europa, na Ásia, há muitos anos. E quais são as principais diferenças do 32 para o R410A? Do ponto de vista de segurança, a principal diferença é que, apesar dele ser um fluido também de baixa toxicidade, ele é um fluido que a gente chama de levemente inflamável. Mas, Lucas, o que que é levemente inflamável? Fique calmo, a gente vai chegar nessa parte, mas existem diferentes níveis de inflamabilidade. Muitas vezes, quando a gente pensa em inflamabilidade, a gente está pensando em algo que explode, que pega fogo, igual gás de cozinha, mas fiquem tranquilos que o R32 é bastante diferente disso. Tá? Do ponto de vista operacional, ele tem pressões de operação um pouquinho mais altas que o R410A. Ele vai trabalhar com o mesmo óleo lubrificante sintético, poliéster principalmente, e as pressões, as temperaturas de descarga, desculpe, elas são mais altas que as temperaturas de descarga do R410A. Por isso, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, muitas vezes você tem alterações de projetos de equipamentos de 410A para 32, mudanças de compressores, então são alterações que os próprios fabricantes têm feito nas máquinas. Tá? E a grande vantagem do R32 versus o 410A é que, além dele também não degradar a camada de ozônio, ele tem um GWP, potencial de aquecimento global, 65, 67% menor quando comparado ao 410. Ou seja, ele já tem um impacto ambiental muito mais baixo. Tá? Para quem não sabe, quem nunca ouviu falar, o GWP nada mais é que o potencial que uma substância química tem de quando vazado para a atmosfera, no caso de fluidos refrigerantes, de promover o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. E quanto menor o valor de GWP, melhor. Ou seja, se a gente está saindo de um fluido que tinha um potencial de aquecimento global na faixa de 2.000 para um fluido que tem na faixa de 700, consequentemente, o impacto ambiental é muito menor. E por ser mais sustentável, ele vem sendo um fluido refrigerante aí muito mais utilizado nos equipamentos de ar-condicionado split, aqui no Brasil, de aplicações domésticas e comerciais leve também, tá certo? E aí surgiram muitas dúvidas, né? Então, a gente trouxe para vocês um compilado das principais dúvidas que fabricantes, que instaladores, que empresas de engenharia, que técnicos de segurança do trabalho, que empresas de revenda, de armazenamento, de manutenção têm com o R32, mas fiquem à vontade para poder mandar aqui no nosso chat, na nossa aba de perguntas, caso vocês também tenham alguma dúvida que a gente ainda não abordou ou não falou, tá certo? Então,
A gente vai fazendo esse esquema aqui de fato ou fake. Vocês podem mandar aqui na aba de perguntas as respostas que vocês acham, para que a gente possa compartilhando as principais dúvidas e as respostas também. Tá? A primeira dúvida que sempre vem, quando a gente fala que o R32 é um fluido inflamável, levemente inflamável no caso, é: o R32 ele é altamente explosivo, Lucas? Ou seja, ele vai explodir, vai pegar fogo, igual o gás de cozinha, no caso de um vazamento, no caso de eu ter algum tipo de fonte de ignição? E alguns já estão até mandando aqui que é fake, provavelmente já trabalham com R32, já estão acostumados aí a instalar máquinas novas com R32, e de fato é fake. Por quê? O R32 ele é um fluido refrigerante HFC. O que é HFC? É um hidrofluorcarbono, é uma substância pura e na composição do Freon 32, do R32, você não tem nenhum tipo de hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são aqueles fluidos refrigerantes que a gente conhece como propano, como isobutano, que são usados em refrigeradores domésticos, alguns refrigeradores comerciais, mas que geralmente têm uma carga de fluido refrigerante muito pequena, porque o propano e o isobutano são muito inflamáveis. No caso do R32, por ele ser um HFC A2L, ele não tem hidrocarbonetos em sua composição, é um fluido refrigerante puro, e sua classificação de segurança é A2L, ou seja, levemente inflamável. E o que isso quer dizer? Que quando a gente compra um equipamento fabricado por um fabricante, né? Não vou citar nomes aqui, qualquer fabricante conhecido do mercado, que lança um equipamento no mercado com R32, você pode ter certeza que todos os engenheiros de projeto, de segurança, de refrigeração, os engenheiros mecânicos que trabalharam naquele sistema para ser lançado no mercado, com certeza foi feito um estudo de projeto e segurança para que ele possa ser operado com 32 de maneira segura, tá? E aí muitas pessoas falam: poxa, Lucas, mas se o R32 ele não é um hidrocarboneto, não é altamente inflamável e tem essa classificação A2L, o que significa ele ser um fluido refrigerante A2L? Fluidos refrigerantes A2L nada mais é que uma classificação de segurança desse fluido, tá? Como assim uma classificação? Para fluidos refrigerantes, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, existe uma norma internacional que classifica o fluido refrigerante com relação às suas características de segurança. Internacionalmente, ele é classificado pela ASHRAE, uma norma chamada ASHRAE 34, que no Brasil a gente tem essa norma também traduzida, que é a BNT-NBR 16666, de designação e classificação de segurança para fluidos refrigerantes. O que diz essa classificação de segurança de fluidos? Essa classificação é dividida em duas formas, ou seja, com relação à toxicidade e à inflamabilidade. Fluidos refrigerantes que são de baixa toxicidade têm sua classificação iniciada pela letra A, ou seja, como R22, 134, R32, R1234YF, 152A, o próprio propano e o isobutano têm uma baixa toxicidade também, mas fluidos de alta toxicidade, como é o caso do R123, da amônia, né, quem trabalha na refrigeração industrial deve conhecer a amônia, em caso de vazamentos o risco de intoxicação é muito grande, até o próprio transdicloroetileno, que no nosso segmento de climatização não é muito utilizado, são fluidos refrigerantes classe B, ou seja, que requerem um nível de cuidado, de tratamento com relação a vazamentos muito maior. Porém, o que muitas vezes a gente não sabe é que existem níveis de inflamabilidade. Por quê? Porque quando a gente pensa em inflamabilidade, o pensamento do senso comum é a gente falar, poxa, ou esse produto não é inflamável, ou seja, não pega fogo, ou ele é inflamável e pega fogo e explode, né? Porém, para fluidos refrigerantes existem graus de inflamabilidade. E como é essa classificação? Se o fluido refrigerante ele não propaga chama, a gente classifica ele na nossa norma, NESHRE 34, como fluidos classe 1, ou seja, os populares não inflamáveis, que são os fluidos que a gente estava acostumado a trabalhar até agora. O próprio 410A, o 22, o 134, o 404, o R123, são todos fluidos classe 1,
ou seja, não propagam chama, não são inflamáveis. Tudo que for 2L, 2 ou 3 são inflamáveis em diferentes níveis. 2L é o levemente inflamável, que é o caso do R32. O 2 é o inflamável, que é o caso do 152A, e o 3 é o altamente inflamável, que é o caso dos hidrocarbonetos, como é o caso do propano e do isobutano R600A. E qual que é a principal diferença técnica quando a gente compara um fluido refrigerante classe 2L com um fluido refrigerante classe 3? É uma propriedade que a gente chama de velocidade de propagação de chama. O que é a velocidade de propagação de chama? É quão rápido a chama daquele fluido refrigerante percorre no mesmo período de tempo, a partir do momento que ele entra em combustão. Aí você vai falar, poxa, Lucas, mas isso é muito técnico, é muito laboratorial, é muito referente a normas. Mas mais para frente eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai justamente ilustrar essa diferença entre fluidos altamente inflamáveis e fluidos levemente inflamáveis, então fiquem tranquilos. Mas por trás de todo o vídeo prático sempre existe também uma teoria. Tá? E por que que a gente está utilizando fluidos hoje que são levemente inflamáveis ou até mesmo altamente inflamáveis? Porque devido às questões de sustentabilidade, de meio ambiente, quanto mais a gente busca reduzir o GWP, ou seja, o potencial de aquecimento global dos fluidos refrigerantes, naturalmente essas moléculas, esses fluidos tendem a ter um maior grau de inflamabilidade. Por quê? Porque no seu sistema de refrigeração ele vai ser um fluido extremamente estável, mas quando ele vazar para o meio ambiente, ele vai ser um fluido menos um produto químico, um fluido menos estável, ou seja, mais instável. Tá? Então, para quem está começando, né, no segmento de refrigeração e de climatização e estava muito acostumado a escutar de fluidos refrigerantes que não são inflamáveis, é bom a gente estar sempre se atualizando, porque cada vez mais em climatização, geração comercial, industrial, a gente vai ver fluidos classe 2L e classe 3 também. Tá? E aí, visualmente, qual que é a diferença na prática de um fluido refrigerante classe 2L e de um fluido refrigerante classe 3? Então, na esquerda, a gente tem um vídeo aqui de uma mangueira conectada em um cilindro de fluido refrigerante classe 2L e tentando aqui fazer com que o fluido entre em ignição, gerando uma faísca. E você observa que, apesar das significativas tentativas, somente agora, se até uma fumacinha branca é um sinal de que o fluido entrou em combustão, ou seja, ele é um produto inflamável, mas como a velocidade de propagação de chama é muito baixa, ou seja, ele é difícil, né, de pegar fogo, popularmente falando, é o que a gente chama de uma chama lenta, preguiçosa, que se apaga sozinho. Ele tem essa classificação de segurança classe 2L, que é muito diferente do que a gente observa aqui na classe 3, que é o caso de um hidrocarboneto, como propano, como isobutano, que na primeira faísca você já tem uma chama forte, vigorosa, que libera muita energia e que, consequentemente, tem um risco do ponto de vista de segurança um pouco maior. Tanto é que os fluidos refrigerantes classe 2L, como é o caso do R32, R454B, R454C, R1234YF, são utilizados em cargas muito maiores do que fluidos refrigerantes classe 3, como é o caso dos hidrocarbonetos, por exemplo. Então vejam que essas diferenças de classificação de segurança, né, dele ser levemente inflamável ou altamente inflamável, fazem com que também hajam alterações de cargas máximas de fluido refrigerante, de projetos elétricos, de dimensionamento de equipamentos, justamente por conta do quesito de segurança, certo? Até aqui, tranquilo? Sem dúvidas? Perfeito. Então vamos continuando, hein? Próxima dúvida, o R32, ele pode entrar em combustão facilmente? Por que que o pessoal pergunta? Porque a gente sabe que muitas vezes o R32, que é utilizado em equipamentos splits, eles são instalados de uma maneira, às vezes, até incorreta, e esse fluido pode estar vazando no evaporador, que está ali numa cozinha, que está ali num quarto, que está numa sala comercial, ou até mesmo em um chiller de um shopping, de um data center, de um hospital. E aí, poxa, se eu tiver um vazamento desse fluido dentro do meu quarto e eu tiver uma vela acesa, tiver uma faísca de uma contadora elétrica do meu quadro elétrico,
O R32 pode explodir e pegar fogo? E a resposta é não também. Por quê? Esse cuidado foi um cuidado que até a indústria, da refrigeração, da climatização e as entidades de pesquisa tiveram, antes de aprovar o uso do R32 em aplicações, de ar-condicionado doméstico e comercial leve. Por quê? Porque a gente sabe que cada empresa, cada instalador, cada país tem um nível de exigência e de segurança diferente. Então, o que a gente consegue absorver, né, é que é muito difícil fazer com que o R32 entre em combustão. Por quê? Aqui eu trouxe uma tabelinha comparativa de um fluido refrigerante classe 3, né, como é o caso do propano, e um fluido refrigerante classe 2L, como é o caso do R32. E alguns parâmetros que, a primeiro momento, pode parecer algo muito químico, muito técnico, mas que a gente vai traduzir para a nossa realidade para poder entender como que isso impacta a segurança do nosso lar e dos nossos clientes também. O primeiro parâmetro, a primeira característica é o que a gente chama de limite inferior de inflamabilidade. O que que é o limite inferior de inflamabilidade? É a concentração mínima que você precisa ter daquele fluido no seu ambiente para que você tenha um mínimo de atmosfera explosiva. O que que significa na prática? A gente aprende na escola que para você ter uma combustão, você precisa de um combustível, que nesse caso é o próprio fluido refrigerante, pode ser o propano, o R32, um comburente, que é o oxigênio do ar ambiente, e uma fonte de ignição. Porém, esses três pilares, né, esse triângulo da combustão, ele precisa atender a alguns requisitos mínimos, e um deles é o limite inferior de inflamabilidade. Ou seja, se eu tiver um vazamento muito pequeno ou um vazamento muito grande, desse fluido refrigerante, essa concentração não atinge a quantidade mínima que você tem desse fluido refrigerante, e a mistura dele com o comburente, com a fonte de ignição, pode ou não gerar uma atmosfera explosiva. Na prática, quando a gente compara com o hidrocarboneto, num ambiente de 1 metro cúbico, então num cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você precisa ter um vazamento de somente 38 gramas de propano, enquanto que para um caso de um R32, essa consideração é praticamente 8 a 9 vezes maior. Tá? Ou seja, a quantidade que você precisa do fluido vazar, no caso do R32, é maior do que no caso de um R290. A energia mínima de ignição é quanto aquela fonte de ignição, aquela faísca, aquele curto-circuito de uma contadora elétrica, por exemplo, uma faísca de um isqueiro, né, por exemplo, precisa gerar para que aquele fluido entre em combustão, caso você tenha aquela concentração mínima. Tá? No caso do R290, essa energia mínima é de 0,25 milijoule, enquanto que no caso do R32, ela é de 30 a 100 milijoule. Mas fala, poxa, Lucas, quanto que é 0,25 milijoule? Quanto que é 30 a 100 milijoule? Em dias frios, né, a gente está aqui na época do inverno, é muito comum a gente usar roupas de lã. E aí, com o tempo, você está usando, tira a blusa, põe blusa, gera um atrito e você vai lá e encosta, por exemplo, na porta do carro e toma um choque estático. Esse choquezinho, por estática, gera uma energia mínima de ignição de na faixa de 20 milijoule. Ou seja, ela seria mais do que suficiente para um propano entrar em combustão, mas não seria o suficiente para um R32, por exemplo, entrar em combustão. A velocidade de propagação de chama é o que a gente comentou, ou seja, quão rápido esse fluido percorre um ambiente. Isso é importante porque quanto mais rápido ele é, né, quanto maior essa velocidade, maior é o risco de outros materiais próximos pegarem fogo também. Então, observe que o R32, por ser levemente inflamável, é abaixo de 10 centímetros por segundo, e que do fluido refrigerante classe 3, essa velocidade é significativamente maior também. E o calor de combustão nada mais é de quanta energia aquele fluido refrigerante libera a partir do momento que ele entra em combustão. Então, a E32 libera praticamente menos de 10 kJ por grama de fluido refrigerante, enquanto um hidrocarboneto mais de 40. Ou seja, o risco também de outros materiais próximos de pegarem fogo é muito maior quando a gente fala de um hidrocarboneto do que quando a gente fala de um fluido refrigerante classe 2L.
E tendo essas características técnicas em mão, a ARE, que é um instituto de ar-condicionado, aquecimento e refrigeração, eles fizeram um estudo de quais tipos de materiais que você encontra na sua casa, numa obra de instalação, numa, num dia a dia do uso de fluidos refrigerantes, que podem fazer com que o R32 entre em combustão, e praticamente as únicas formas que fizeram com que o R32 entrasse em combustão eram justamente os chamas abertas. Tá? A gente tem essa tabelinha aqui do lado, mas você pode ver que um acendedor de cigarro, acendedor elétrico de churrasqueiras, até curto-circuito de contatoras elétricas, o ligar e desligar de interruptores elétricos também não faz com que o R32 entre em combustão, secador de cabelo, parafusadeira, furadeira, tostadeira elétrica também não fizeram com que o R32 entrasse em combustão, somente temperaturas muito altas de fios elétricos, nesse caso, que era uma condição simulada, e chamas abertas de isqueiros de segurança, né, que eles chamam de safety matches, que são bastante específicos, que não são os mesmos que a gente usa em casa, ou chamas abertas, por exemplo, ali de maçaricos de solda, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, o que a gente pode resumir aqui é que o 32 ele é de difícil ignição, ou seja, mesmo que você tenha um vazamento, o risco de você ter uma ignição, né, de alto impacto é menor, ele existe, mas ele é mais baixo do que quando a gente compara com um fluido refrigerante classe 3, por exemplo. Tá? Tendo isso em vista, né, então a gente falou aí sobre classificação de segurança, sobre alterações de projeto, eu posso fazer um retrofit de 410A para R32 em um mesmo equipamento? Ou seja, eu tenho uma máquina hoje instalada de 410A. Eu posso tirar o 410A desse equipamento e carregar com R32? O que vocês acham? O Marcos aqui mandou já que é fake, o Júnior também mandou que é fake. O pessoal está bem esperto aqui, hein? E é fake mesmo, né? Você jamais poderá fazer um retrofit de R410A para R32. Por quê? Porque eu vou te dar dois motivos bastante simples, bastante rápidos. O primeiro é o motivo de segurança. O Eduardo Simão mandou aqui também que é proibido, né? Fake. Por quê? O primeiro motivo é de segurança. Quando a gente fala de segurança, por ser um fluido refrigerante levemente inflamável, todo projeto do equipamento ele é diferente. Então, qualquer fabricante de equipamento, ele faz alterações do posicionamento do quadro elétrico, do modelo do compressor, toda a parte de engenharia daquele sistema foi projetado para trabalhar com fluido refrigerante inflamável, que é totalmente diferente de um projeto antigo de R410A. E outra característica muito importante é que o R32 tem capacidade de refrigeração maior do que o R410A. Isso significa que, na prática, um compressor de R32 tende a ser menor do que um compressor de R410A. Ou seja, se você colocar, por exemplo, um retrofit inverso, né, você tem uma máquina de R410A e colocar uma máquina de R32 e colocar R410A nela, apesar de você não ter problemas do ponto de vista de segurança, porque ele foi projetado para trabalhar com 32 e você está colocando 410A, toda a questão de capacidade de refrigeração será reduzida. Então, o equipamento split de R32 que foi projetado, por exemplo, para dar ali 9.000 BTU, com 410A ele vai dar 7.000, 6.000, a capacidade muito menor. E aí você fala, poxa, Lucas, mas se eu colocar 32 na máquina de 410A, ele vai performar melhor, do ponto de vista de capacidades. Mas na prática isso também não acontece, por quê? Porque não depende só do tamanho do compressor, depende também do dimensionamento dos evaporadores, dos condensadores. Em alguns casos, até a viscosidade do óleo lubrificante que trabalha com 32 é um pouquinho mais alta. Então, é muito importante que uma máquina que nasceu com 410A vai trabalhar o resto da sua vida com R410A, enquanto que uma máquina que nasceu para trabalhar com R32 vai trabalhar com R32 para o resto da sua vida, tá certo? Então,
Muitas vezes o pessoal pode fazer confusão, porque alguns fabricantes de equipamentos têm compressores que são compatíveis para os dois modelos, né, tanto para o 410A quanto para o 32. Mas observem sempre na etiqueta da máquina, né, na carenagem ali do condensador, para qual fluido refrigerante esse sistema foi projetado. Além disso, equipamentos com R32 tendem a ter também uma carga de fluido refrigerante menor, ou seja, a quantidade que você carrega naquele sistema é mais baixa e até mesmo quando ela vem de fábrica, geralmente tem uma carga um pouquinho menor do que um modelo análogo mais antigo com 410A. Tá? Então, sempre olhem a etiqueta, o manual do fabricante antes de carregar o fluido refrigerante. Tá? Aí você vai falar para mim, Lucas, poxa, entendi. Todos os fabricantes hoje que eu posso comprar um split, um penta, um bisplit, trabalham, né, com R32. Eu entendi que o risco dele explodir, ele pegar fogo é muito baixo, né, porque a concentração que precisa ter no ambiente é muito alta e ao mesmo tempo é muito difícil de uma faísca, de uma contatora, um curto-circuito fazer com que ele entre em combustão. E aí eu posso instalar um split de R32 em qualquer lugar, em qualquer tipo de ambiente. E a resposta para essa dúvida, que ó, o pessoal está até mandando aqui no chat também, é fake. Por quê? A gente às vezes tem uma mania como brasileiro de não gostar de ler muito manual, né? De já instalei muita máquina na vida, já sei como faz, e às vezes acaba esquecendo das recomendações do fabricante. E por que que isso é importante quando a gente fala do R32? A gente viu alguns slides atrás que a gente precisa de uma concentração mínima para o fluido refrigerante entrar em combustão. E essa concentração depende da carga máxima que você tem no seu equipamento, no seu sistema, ou seja, quanto fluido ele já veio de fábrica, ou até mesmo quanta carga adicional você fez naquele sistema, dependendo do tamanho da tubulação, mas vai depender também essa concentração do volume, ou seja, da área, do ambiente onde aquele equipamento vai ser instalado. Por isso, quando você olha nos manuais de qualquer fabricante, aqui eu peguei dois manuais de dois fabricantes diferentes de máquinas com R32, vocês vão ver uma aba, uma seção que fala área mínima do chão, ou área mínima do ambiente onde aquele equipamento vai ser instalado. Por quê? Porque o próprio fabricante do equipamento já previu o pior caso. Ou seja, no caso de 100% do fluido refrigerante vazar dentro do ambiente onde aquele equipamento for instalado, mesmo que vaze tudo, toda a carga daquele equipamento, ele não atinge aquela concentração mínima. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um equipamento que tem uma carga ali de aproximadamente 1,2 kg de fluido. Se o evaporador for instalado no chão, né, aqueles equipamentos aí piso-teto, ele precisa ter uma área daquele ambiente de pelo menos 12,9 metros quadrados. Se for um equipamento instalado na parede, né, aqueles equipamentos aí high wall, a área mínima do chão é de 1,43 metros quadrados, e se ele for instalado no teto, principalmente equipamentos aí cassete ou piso-teto instalado no teto, a área mínima do ambiente é de menos de 1 metro quadrado, onde ele vai ser instalado. Tá? Então é muito importante a gente ter essa observação, porque o fabricante da máquina já está prevendo ali o pior caso. E observem aqui que conforme a gente aumenta a carga daquele equipamento, ou seja, se você tem um equipamento que você teve que fazer carga adicional, que você tem uma carga de fluido refrigerante maior, né? Então, um equipamento de 9.000 BTU versus um equipamento de 50.000 BTU, a carga de fluido refrigerante é diferente. E se você tem linhas muito longas, a carga de fluido também é diferente. E observem que quanto maior a carga de fluido, maior também é a área que você necessita de instalação daquela máquina. Então, no caso aqui de um equipamento que tem o dobro da carga, estou falando aqui de 2,4 quilos, se ele for instalado no chão, observe que aqui a área já é muito grande, né? Praticamente 50 metros quadrados. Mas o mais tradicional, que a gente vê uma montagem em parede do high wall, fica aí na faixa de 5,5 metros quadrados, e de um cassete ou um piso-teto instalado no teto,
na faixa aí de 3,7, um pouco menor aí do que 4 metros quadrados. Tá? Então, alguns fabricantes ele tem uma tabelinha com relação a todas as possibilidades de carga, mas alguns também mostram aqui a carga máxima, a área mínima de maneira geral. Então, esse equipamento para essa carga, pelo menos uma área, uma sala com área de 4 metros quadrados, por exemplo. Tá? Então, sempre leia um manual. Por quê? Porque ele vai pensar sempre no pior caso, quando a gente possa ter qualquer tipo de vazamento. Tá? Lembrando que se você tiver um ambiente que tem ali ventilação, um ambiente que tem ventilação natural, ventilação forçada em alguns casos é importante também, mas sempre evitar locais onde a gente possa ter algum tipo de fonte de ignição, algum tipo de chama aberta, porque quanto menor a exposição a esse tipo de fonte de ignição, menor também é o risco de você ter qualquer tipo de acidente ou de incidente, tá certo? E a próxima dúvida é das pressões de operação. Já passei a cola dessa dúvida aqui antes, mas muita gente pergunta, poxa, as pressões de operação são as mesmas? Então, se eu já trabalho com 32, a pressão é exatamente igual quando a gente fala do R32? E a resposta é, obviamente, não. Né? Por quê? Porque cada fluido refrigerante tem uma relação de pressão e temperatura de saturação. Então, observem que, apesar do R32 ter pressões muito próximas ao do R410A, elas são ligeiramente maiores. Então, se você trabalha com manifold analógico, tradicional, ponteiro, é importante que você observe se aquele manifold já tem a escala do R32 para a relação de pressão e temperatura, ou você utiliza aquela pressão e vai nos aplicativos da Danfoss, da Fugauge, da Carel, da Copland, da Chemours, os fabricantes aí, para você pegar a relação de pressão e temperatura de saturação do R32. Se você já for aí um instalador, um técnico premium, que tem um manifold digital, esses aqui super tecnológicos, parece um computador já, aí você só troca no controlador, nas configurações do seu manifold, para que você possa ter as relações corretas de pressão e temperatura de saturação. Tá? Lembrando que ter essa relação de pressão e temperatura de saturação correta e precisa é justamente importante para a gente fazer os ajustes de superaquecimento e subresfriamento dos nossos equipamentos de ar-condicionado e refrigeração. Tá? Próxima dúvida, então quem trabalha aí no dia a dia da manutenção e instalação já deve saber essa resposta aqui de cor e salteado, mas posso fazer brasagem sem recolhimento do fluido refrigerante? O que vocês acham? Posso? Não posso? Só estou com fluido refrigerante lá dentro, preciso fazer uma solda, um vazamentinho pequeno, posso tacar meu maçarico lá e fazer a festa? E a resposta, o pessoal está mandando aqui fake. Eu acho que estou achando que as dúvidas aqui estão muito fáceis, hein, pessoal? Está todo mundo acertando. Mas é fake também, tá? Por quê? Qualquer trabalho a quente que você vai fazer no seu sistema de viração de climatização, você não deve ter fluido e refrigerante lá dentro, e eu vou te dar dois motivos também. Quando a gente fala de R32, o primeiro motivo é óbvio, né? Fluido refrigerante inflamável, uma chama de um maçarico lá dentro, acidente na certa. Tá? Então, jamais fazer qualquer tipo de trabalho a cliente com fluido refrigerante inflamável lá dentro. Outro motivo é justamente por conta de contaminação e problemas futuros de qualidade. Por quê? Quando você tem qualquer tipo de fluido refrigerante dentro da tubulação, e aí pode ser o 32, pode ser um 410, pode ser um 22, 134, seja o que for, a partir do momento que você faz uma solda, uma abrasagem com fluido lá dentro, essa alta temperatura do bico do maçarico de solda, ele faz com que o fluido refrigerante entre em decomposição térmica. Tecnicamente, o que isso significa? Que o fluido refrigerante, que era um R32, um 134, deixa de ser R32 e R134 e vira qualquer outra coisa que não seja o fluido refrigerante, na maior parte das vezes algum tipo de ácido. E esses ácidos muitas vezes vão formar o que a gente chama de corrosão, e aí você vai ter
problemas futuros de vazamento, além de perda de performance, de capacidade, de desempenho, aumento da pressão de descarga e, consequentemente, aumento do consumo de energia. Tá? As boas práticas de refrigeração, e aí a gente chama aí de práticas obrigatórias, o que a gente precisa fazer? Primeiro, recolher o fluido, mas principalmente fazer uma purga com nitrogênio passante na tubulação para a gente fazer essa solda e essa brasagem. Porque quando a gente passa o nitrogênio, a gente gera um ambiente inerte dentro daquela tubulação. Caso você não passe o nitrogênio, às vezes você só recolhe o fluido refrigerante, o E32, o 134, 410, mas lá dentro, se você só fez um recolhimento e aí ficou depois aberto para o ambiente, entrou ali dentro o ar ambiente, né? E aí essa solda, essa abrasagem vai formar o que a gente chama de óxido de cobre. O óxido de cobre, visualmente, ele faz com que a parte interna da tubulação fique escura. Toda aquela sujidade, esse óxido de cobre, viram partículas que depois acabam entupindo o filtro, capilar, às vezes até trava dispositivo de expansão, quem trabalha aí com bastante válvula de expansão eletrônica, seja de passo ou não, ela acaba tendo alguns, às vezes algum problema, ela trava e não, ela vai fechar e não fecha completamente, então entope orifício de válvula de expansão termostática, então é muito importante que a gente sempre passe o nitrogênio e que a gente sempre utilize uma ferramenta que é essencial para quem trabalha com nitrogênio, que é o regulador de pressão. Tá? Cilindros de nitrogênio têm pressões extremamente elevadas. E o regulador de nitrogênio, ele não é uma ferramenta à toa. Ela existe para a sua segurança, porque muitas vezes o técnico mais antigo ele fala, não, estou acostumado, né, eu faço aqui a abertura bem devagarzinha, não dá nada. Mas um simples abertura que você às vezes escorrega a mão, né, perde ali um pouco da sensibilidade, a mangueira ricocheteia e pode gerar acidentes muito graves e até mesmo o cilindro sair voando, caso você não tenha um regulador de nitrogênio. Tá? Então, ferramentas, às vezes o pessoal fala, não, é muito caro, mas o que é mais caro? Né? A sua segurança, a sua saúde, o seu dia a dia sem acidentes, ou gastar, né, investir numa ferramenta que vai trazer ali a sua segurança na manutenção e instalação. Tá? E algumas dicas, tá? Quem trabalha com split, com equipamento de cargas pequenas, geralmente não tem problema na hora de fazer recolhimento, né? Você deixou o cilindro em vácuo, ligou a recolhedora, conectou no cilindro, você vai lá e puxa o fluido refrigerante, pesa na balança ali quando você retirou, rapidinho você faz. Quem trabalha com sistemas de refrigeração industriais ou comerciais, que às vezes você tem centenas ou até toneladas de fluido refrigerante, que acontece de dificuldade? Chega um momento que você está recolhendo o fluido refrigerante do seu sistema e você geralmente recolhe na fase líquida. Por quê? Porque você consegue armazenar um volume maior dentro do cilindro quando o fluido refrigerante está na fase líquida. Só que conforme o líquido vai aumentando, a pressão interna do cilindro aumenta também e aí começa a ficar difícil de você colocar um maior volume de fluido refrigerante lá dentro, uma maior massa, né, de fluido. O que você faz nesse caso? Existe um sistema que a gente chama de sistema push-pull, ou seja, na própria recolhedora, você conecta uma parte na saída da fase vapor do seu cilindro de recolhimento na sua recolhedora e a outra conexão da recolhedora no seu próprio sistema. Ou seja, ao mesmo tempo que você recolhe o fluido refrigerante da fase líquida, ele remove um pouquinho dessa pressão do fluido refrigerante da fase vapor, envia de volta para o sistema para ele condensar, e aí você consegue recolher somente ou principalmente o fluido refrigerante da fase líquida. O que é importante? Cilindro de recolhimento, a carga máxima é sempre 80% da carga nominal. Por quê? Porque você sempre precisa ali de um volume de segurança da fase vapor para que você não tenha uma sobrepressão. Tá? Os cilindros de recolhimento, eles não podem ser, não pode ser utilizado como cilindro de recolhimento uma botija, um DAC descartável. Tá? Por quê? Porque é segurança. Cilindro de recolhimento tem parede reforçada, ele foi projetado para pressurização e despressurização,
enquanto que uma botija descartável, né, o DAC, ele tem paredes muito mais finas, então se você pressuriza, despressuriza, pressuriza, despressuriza, o risco de um acidente ou de um incidente é muito grande, e aí você não pode utilizar botijas descartáveis para poder fazer recolhimento de fluido refrigerante. Tá? Falando em boas práticas de refrigeração, se eu vou instalar uma máquina com R32, pode ser um multi, um penta, um mini split, um cassete, pode ser um. A CJ não tem problema, né? Porque a CJ é equipamento fechado. Mas eu preciso fazer vácuo antes de fazer a carga no meu fluido refrigerante. A CJ, quando eu falo uma CJ novo, né? Se você vai fazer uma manutenção, uma troca e aí precisa fazer a carga do fluido, aí você precisa fazer o vácuo em algum momento. Eu preciso do vácuo para trabalhar com a R32? E a resposta é sim. Né? Eduardo Simão que está esperto, está acertando todas. E assim, por quê? Qualquer fluido refrigerante que você vai carregar no seu equipamento, pode ser um ar-condicionado automotivo, pode ser a centrífuga de uma indústria de alimentos, você sempre precisa fazer vácuo antes da carga do fluido, e isso também vale para o R32. Por quê? O vácuo é importante justamente para você retirar umidade e gases não condensáveis. Umidade, o principal problema é que a umidade em presença do fluido e em presença da alta temperatura de descarga do seu compressor forma ácidos, principalmente o ácido fluorídrico, que é um ácido extremamente forte. Tá? O ácido fluorídrico ele vai corroer não somente as tubulações de cobre, mas até mesmo o verniz da parte interna de motores elétricos de compressores, pode gerar problemas de corrosão e vazamento em partes internas e até selos elastoméricos, problemas em válvulas de expansão. Então, a acidez é uma coisa que você não quer no seu sistema. E os gases não condensáveis, eles são gases que, como o próprio nome diz, eles não condensam, ou seja, eles estão sempre na fase vapor. Isso faz com que o seu compressor, além de comprimir o R32, também tenha que comprimir esses gases, que não estão ajudando do ponto de vista de absorção de calor no evaporador e estão te atrapalhando no momento da condensação do seu R32. Ou seja, o fluido refrigerante, junto com esses gases não condensáveis, tem pressões de descarga mais altas, consequentemente consomem mais energia esse sistema de refrigeração e aí a eficiência energética ela vai embora. Tá? E algumas dicas quando a gente fala de vácuo, isso vale para 32, vale para qualquer fluido refrigerante, a indicação é sempre abaixo de 500 microns. Por quê? Abaixo de 500 microns, a gente garante que a maior parte da umidade que você tinha naquele sistema, ela foi removida e os gases não condensáveis também. Então, sempre que for possível, utilize também um vacômetro. Tá? O que, que é o vacômetro? Tem muita gente que às vezes, por falta de costume, ou por estar já mal acostumado, faz um vácuo que a gente chama um vácuo por tempo. Né? Então, poxa, está ali perto ali das 11h30, meio-dia, vou ligar a bomba de vácuo, vou almoçar e quando voltar, bater meia horinha, uma horinha, já está bom. Né? E por que isso não é legal? Porque muitas vezes a gente não sabe se realmente aquele equipamento teve toda a remoção de umidade e gás não condensável, e se você não tem um equipamento para medir. Os manifolds normalmente não têm essa escala de vácuo, porque é uma escala de pressões muito pequenas. E aí um vacômetro, seja ele digital ou analógico, serve exatamente para isso. Tá? O vacômetro ele precisa ser instalado numa região mais distante da sua bomba de vácuo, tá? Sempre que possível. Nem sempre a gente tem válvula tirada para a instalação do vacômetro na região mais distante, mas se sua bomba de vácuo está ali na casa de máquinas, está próximo ao condensador, procure instalar o vacômetro lá no evaporador, numa linha mais distante, para garantir que você está lendo a pressão em toda a tubulação e não somente na entrada da bomba. Por quê? Porque se você instala o vacômetro na entrada da bomba de vácuo, você está lendo basicamente a pressão ali na entrada da bomba. Tá? Quem trabalha com vacômetro digital, é muito importante que ele seja sempre instalado virado para cima. Por quê? Querendo ou não, quando o sistema de refrigeração de ar-condicionado está trabalhando, o fluido refrigerante ele arrasta também um pouquinho de óleo lubrificante. E se você deixa o vacômetro virado para baixo, principalmente esses digitais,
esse óleo lubrificante que você tinha no seu sistema, ele entra na parte dos sensores do vacômetro, ele pode perder a calibração, e aí você pode ter que mandar para manutenção, para garantia, fazer uma manutenção até mesmo em casa, mas aí você perde a ferramenta por uma besteira no momento da instalação. E aí ele perde a calibração e aí você não tem mais uma leitura precisa. Então, vacômetros digitais, lembre-se sempre de instalar ele virado para cima, que aí você não tem um risco de entrada de óleo dentro do vacômetro digital. Tá? E a bomba de vácuo, o que, que é importante? Os fabricantes de bomba de vácuo geralmente recomendam que você troque o óleo lubrificante da bomba de vácuo na parte mais ou menos aí a cada 20 horas de operação. Mas até hoje, em todos esses anos, eu nunca conheci alguém que a partir do momento que ligou a bomba de vácuo, que ele liga um cronômetro e mede, né, e mensura quanto tempo aquela bomba está operando, né? Não tem um orímetro de bomba de vácuo. E aí o que, que a gente recomenda? A partir do momento que você viu que a pressão está demorando muito para cair, já é um momento para você trocar o óleo lubrificante daquela bomba de vácuo e ela vai voltar a operar milagrosamente bem. Por quê? Quando você olha a parte interna da bomba de vácuo, quem faz o selo mecânico entre as paredes internas e o rotor é justamente o óleo lubrificante. E conforme aquela bomba de vácuo vai operando, ela está puxando o que do seu sistema? Resíduos de fluido refrigerante, resíduos de umidade, que fazem com que o seu óleo lubrificante tenha alterações de viscosidade. E se aquele óleo lubrificante da bomba de vácuo perde a viscosidade correta, consequentemente todo aquele selo mecânico que você tinha, que era feito pelo óleo lubrificante da bomba de vácuo, ele se perde, consequentemente a bomba de vácuo perde eficiência e aí você não consegue baixar dos 500 microns. Então, viu que a bomba de vácuo já está ficando com uma eficiência um pouco mais baixa, está demorando muito para baixar a pressão, já é um bom sinal para você trocar o óleo da bomba de vácuo e aí você já consegue operar tranquilamente. Tá? Pontos de atenção no momento do vácuo, quando a gente fala de R32. Quem trabalha em ambientes confinados, ou seja, se você tem um equipamento, um rack, um sistema de refrigeração que trabalha com R32, com casa de máquinas fechadas, ou você está fazendo vácuo e o equipamento está em um lugar fechado, quando você liga a bomba de vácuo, o que, que sai aqui de cima da válvula da bomba de vácuo? Sai uma fumaça. Né? E o que, que tem nessa fumaça? Umidade, gases não condensáveis, que a gente comentou, mas também residuais de fluido. Se você está num ambiente fechado, uma casa de máquinas fechada, ou você está na casa de um cliente e a varanda onde está instalada, por exemplo, o condensador desse equipamento de R32 ela é fechada, o risco de você ter um aumento da concentração de R32 naquele ambiente é grande. Então, o que, que você pode fazer? Ou conectar uma mangueira e direcionar essa mangueira para a área externa, ou aumentar a ventilação daquele ambiente. Então, se você tem janelas, abra as janelas. Se você tem um ventilador forçado, ventilador forçado é mais comum na indústria, né? Em casas de máquinas fechadas, utilize para garantir que você está tendo uma recirculação de ar, impedindo uma alta concentração daquele fluido refrigerante no seu ambiente. Tá? E aí a gente fala um pouquinho de ferramentas, né, de vacômetros, de bombas de vácuo, mas as ferramentas para eu trabalhar com R32 são 100% exatamente iguais às ferramentas do R410A? O que, que vocês acham? Posso usar qualquer ferramenta que eu usava antes, bomba de vácuo, recolhedora, cilindro, balança, manifold, 100% é tudo a mesma coisa? E a resposta aqui, o pessoal que está aqui na dúvida, está mandando aqui no chat que pode ser que sim, pode ser que não. E a resposta é que é fake porque depende. Ou seja, nem todas as ferramentas são iguais, apesar de que a maior parte das ferramentas são as mesmas. Vamos lá. Quando a gente fala de manifold, geralmente é só um equipamento que você mede a pressão. Né? Ali você não tem nenhum componente elétrico, a não ser os manifolds digitais, mas geralmente eles podem ser compatíveis. Você pode utilizar um manifold, seja ele analógico ou digital, com um R32. As mangueiras muitas vezes também são as mesmas, porque a mangueira ela é mais restritiva do ponto de vista de pressão de operação, balanças, ferramentas elétricas de mão.
praticamente não muda. Onde você precisa ter mais atenção são nos cilindros de recolhimento e nos equipamentos elétricos que têm contato direto com o fluido refrigerante. Ou seja, a gente está falando do cilindro de recolhimento porque quando você colhe o fluido refrigerante para dentro daquele cilindro, ele precisa estar identificado que eu tenho um fluido refrigerante inflamável, levemente inflamável no caso, com uma etiqueta do GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado. A etiqueta do GHS é aquela etiqueta com a chama triangular, que tem a chama no meio, que mostra justamente que ali eu tenho um produto químico inflamável, que é o caso do R32. Tá? Bomba de vácuo, recolhedor e detector eletrônico, aí eles dependem. Por quê? Hoje, se você vai comprar uma bomba de vácuo, assim, 99% dos fabricantes já têm bombas de vácuo que são compatíveis para os dois tipos de fluido, né? Um 410A e um R32, por exemplo. Recolhedoras também, né? Geralmente as recolhedoras que você encontra no mercado, elas já são compatíveis com A1 e A2L. Se ela for uma recolhedora, uma bomba de vácuo um pouco mais antiga, aí é legal você verificar no manual ou consultar o seu fabricante. E o detector eletrônico de fugas, ele precisa ser compatível porque você justamente precisa detectar o fluido refrigerante. Na maior parte dos casos também é o mesmo, por quê? O R410A ele é uma mistura de R32 com R125, 50% cada, enquanto que o R32 ele é 100% R32. Então, geralmente, o detector eletrônico que detecta 410A, ele também já detecta R32, mas na dúvida, sempre olhe o manual. O manual sempre tem uma lista de todos os fluidos refrigerantes que aquela recolhedora, aquela bomba de vácuo, aquele detector de vazamentos, ele é compatível. Tá? Porém, se você trabalha com hidrocarbonetos, então aí R290, que é usado em refrigeradores comerciais, ou até R600A, usado em refrigeradores domésticos, que você tem aí na sua casa popular a geladeira, aí provavelmente ele é uma recolhedora específica e um detector eletrônico de fugas específico. Então aqui eu tenho um exemplo de uma recolhedora que ele é compatível com A1 e A2L, mas não com A3. Então se você vai trabalhar com hidrocarboneto, com propano, isobutano, aí a recolhedora é essa vermelhinha, ela é específica. O mesmo vale para o detector de vazamentos. Então A1 e A2L é o mesmo, e nesse caso para hidrocarbonetos classe 3 ele é diferente. E aí, para quem trabalha no automotivo aqui especificamente, as recicladoras não são muito comuns no nosso ambiente de climatização doméstica e comercial, mas no ambiente automotivo é muito comum as empresas de manutenção, as concessionárias, as oficinas terem recicladoras. Essas recicladoras, para quem nunca viu, é basicamente um robozão que tem ali incluso a balança, o cilindro de recolhimento, ele já faz a carga automática, o vácuo, e às vezes até um flushing do seu equipamento, dependendo do nível de complexidade da recicladora, já tem filtros, e aí ela é específica por tipo de fluido refrigerante. Por quê? Porque a recicladora ela foi projetada internamente para trabalhar só com um tipo de fluido. Tá? Então, quem trabalha com 134A no automotivo e vai começar com R1234YF, geralmente são recicladoras, desculpe, específicas quando a gente fala do fluido refrigerante A1 ou A2L. Tá? E o óleo lubrificante, Lucas? Qualquer óleo lubrificante é compatível com a R32, ou seja, posso pôr óleo lubrificante mineral, alquilbenzeno, sintético, poliéster, polialquileno glicol. O Eduardo já mandou aqui que é fake, e é exatamente isso. Por quê? O R32 ele é um HFC, um hidrofluorcarbono. Então ele vai ser compatível somente com óleos lubrificantes sintéticos. Então você jamais na sua vida vai ver, por exemplo, um equipamento de R32 trabalhando com um óleo mineral, por exemplo. Por quê? Porque ele não tem miscibilidade com óleos lubrificantes minerais. Que por outro lado, você vê muito óleo mineral com R22, por exemplo, que já não é mais utilizado nesses equipamentos. Então, o que a gente sempre recomenda? Está na dúvida? Consulte o manual do fabricante do compressor. Porque o fabricante do compressor, quando ele desenvolve um equipamento novo, pode ser um compressor scroll, um compressor Maneurope, rotativo, centrífugo, parafuso, ou até um semi-hermético padrão por pistão,
Ele avalia qual que é a necessidade de viscosidade do seu óleo lubrificante e o tipo do óleo que vai ser compatível do ponto de vista de miscibilidade com o fluido refrigerante que vai ser utilizado no seu sistema. E aí, por que que ele é importante? Quando a gente fala de miscibilidade, é justamente porque o óleo precisa retornar para o compressor. Sempre que você tem um sistema de refrigeração, inevitavelmente, o óleo lubrificante ele é arrastado para tubulações, para evaporadores e ele fica, não digo impregnado, mas ele fica preso geralmente em locais que você tem geometrias mais complexas, você tem algumas curvas em que o óleo lubrificante tende a se acumular, e aí o fluido refrigerante faz com que esse óleo seja miscível e volte retorna de volta para o seu compressor. Se ele não retorna, você tem dois problemas. O primeiro é que o compressor fica sem lubrificação, você tem problemas aí de quebra por atrito no seu equipamento. E se o óleo fica nas tubulações, principalmente dos evaporadores e condensadores, o óleo ele funciona como um isolante térmico. Então você reduz a capacidade de troca térmica tanto na rejeição de calor no condensador quanto na absorção de calor no evaporador. Então excesso de óleo também pode ser um problema no seu equipamento. Então, a qualidade do óleo lubrificante é extremamente importante para o seu sistema. Então, verifique sempre o tipo do óleo lubrificante e a viscosidade. Por quê? No caso do R32, é muito comum para sistemas que operam ali com altas temperaturas de descarga, até às vezes uma viscosidade que o fabricante do compressor especifica maior. Então, já vi fabricantes especificando o óleo PV com viscosidade 46, que é diferente da viscosidade padrão 32, que era muito utilizado com 410A, 404, 134, que eram os óleos sintéticos poliésteres. Então, observe se nessa máquina que você está utilizando com R32, se a viscosidade realmente é a mesma ou é um pouquinho mais alta por conta da temperatura de descarga do 32 ser maior. Tá? Então aqui a gente tem umas fotos que mostram ali contaminações de óleo por umidade, por falta de miscibilidade aqui embaixo com o fluido refrigerante. E essa falta de miscibilidade é justamente o que a gente pensa quando você mistura água e óleo. Né? Você coloca água e óleo, eles não se misturam. Então, você tem a formação aí de fases. Então, nessa imagem você tem, nessa também, nessa também. Aqui você tem uma fase bem difícil de ver, mas também tem essa falta de miscibilidade, enquanto que aqui, tanto o óleo quanto o fluido se misturam e agem como se fossem um só. Então, extremamente importante a gente falar aí de qualidade de óleos lubrificantes também. Tá? E aí um fluido, um R32 de baixa qualidade, assim como a qualidade do meu óleo lubrificante, ele vai danificar o meu compressor, o coração do meu sistema, ou seja, a qualidade é importante quando a gente fala de R32? E a resposta é sim. O Eduardo está rápido aqui, acho que é o primeiro que está respondendo, está mandando um joinha, está falando que é verdade. Por quê? Qualidade, Delcio mandou aqui também, ó, mandou um joinha, Delcio Borges, falando que qualidade é extremamente importante. Porque assim como você coloca combustível de qualidade no seu carro, o fluido refrigerante do seu sistema de refrigeração também precisa ter qualidade. Então essas fotos são fotos que a Bitzer, que a Danfoss, que a Copland já compartilhou alguns anos atrás com a gente por conta de qualidade ruim de fluido refrigerante e os impactos que você tem nos compressores. Né? Quando você olha para o seu sistema de refrigeração, a parte mais cara do seu sistema sempre é o compressor, né? O coração do seu sistema. Quem trabalha no industrial já deve ter visto compressor centrífugo, compressor parafuso, que custa mais de R$ 800.000. É o preço de uma casa, duas casas de apartamentos. E aí você tem um risco de quebra do seu equipamento por conta de um fluido refrigerante de baixa qualidade. Ou seja, existe ele existe justamente fluidos que tenham uma qualidade comprovada e uma qualidade que atenda uma norma que a gente chama de ARE 700, que é a norma internacional de qualidade de composição, e ela especifica quanta umidade, quantos gases não condensáveis, qual que é a concentração de cada componente que você precisa ter daquele fluido refrigerante,
e que com os fluidos refrigerantes da Chemours você pode ficar tranquilo que a Chemours ela ainda é mais exigente que a norma, né? Justamente para garantir que 100% dos produtos que vocês têm nos equipamentos, seja o fabricante, seja na reposição, tem ali a qualidade de composição correta. Isso é importante porque quando o fabricante do compressor ele testa o equipamento, ele testa com o freon original, com o Option original, com o fluido da Chemours de qualidade e procedência. E aí ele dimensionou aquele compressor para uma máquina, por exemplo, de 9.000 BTU. E aí se você utiliza um fluido de baixa qualidade, que já veio contaminado, que já veio com umidade, que já veio com gases não condensáveis, já carregou o fluido refrigerante errado na máquina, ele já perdeu toda a sua eficiência, toda a sua capacidade. Então é igual carro, né? Colocou combustível adulterado, você vai ligar o carro no posto, já vê que ele engasga, né? Que ele perde eficiência, tem risco de problemas mecânicos no seu motor, assim como existem problemas mecânicos no seu compressor também. E aí a gente fala assim, carga do fluido refrigerante. Eu só posso fazer por massa ou eu posso fazer por pressão também? O que vocês acham? Só por massa ou se eu não tenho uma balança, posso ir olhando ali o manifold e aí eu faço a carga do meu fluido. O Delcio e o Eduardo estão competindo aqui para ver quem está mais rápido, mas os dois estão extremamente certos, tá? Por quê? Quando a gente fala de carga de fluido refrigerante, ela sempre tem que ser por massa. Por quê? Porque o fabricante do equipamento projetou aquele sistema para operar com uma certa carga específica de fluido refrigerante. Por quê? Imagina que você vai fazer a carga do seu equipamento num dia quente, onde normalmente as pressões de descarga tendem a ser mais altas e, em alguns casos, das de evaporação mais baixas, porque o dia está quente, você precisa de uma maior capacidade de refrigeração. Se você carrega o fluido no seu lado de alta pressão, por exemplo, ah, e está olhando o lado de alta pressão, a tendência num dia quente é de você carregar uma quantidade menor, porque a pressão do seu equipamento está mais alta do que a quantidade que você deveria carregar e, consequentemente, você coloca menos fluido refrigerante. Num dia que está frio, que as pressões estão mais baixas, a tendência é você colocar mais fluido para atingir aquela pressão que você julga ser necessária, que é a pressão tradicional de um equipamento, e aí você tem risco de futuramente ter ali um retorno de líquido para o compressor, um golpe de ariete, uma quebra mecânica. Então, por que, que a carga é sempre feita por massa? Porque o fabricante, quando ele dimensionou aquele equipamento para operar com 1,350 gramas, por exemplo, de fluido refrigerante, ele já previu que seja num dia muito frio ou seja num dia muito quente, com aquela carga de fluido refrigerante, ele vai operar de maneira ótima do ponto de vista de desempenho e capacidade de refrigeração. A partir do momento que a gente carrega por pressão, o risco de ter uma sobrecarga de fluido no sistema com riscos de retorno de fluido, de líquido para o compressor são altas, ou de subcarregar o seu equipamento e ter problemas ali de não atingir as capacidades necessárias quando aquele sistema for mais exigido também. Tá? No caso de quem trabalha com fluidos refrigerantes que são misturas, ou seja, fluidos da família 400, 410, 404, 407, 449, 438, a carga é sempre na fase líquida, ou seja, com a botija virada para baixo. Por que isso é importante? Fluidos que são misturas, a fase líquida ela está homogênea, ou seja, ela está com a composição correta. Enquanto que na fase de vapor você tem uma separação de fases, ou seja, o fluido refrigerante mais volátil está na parte de cima e o menos volátil na parte de baixo. E se você faz a carga pela fase vapor, você tem uma descomposição do fluido a partir do momento em que você deixa aquela botija aberta. Tá? No caso do R32, que é uma substância pura, você pode fazer a carga tanto na fase líquida quanto na fase gasosa. Tá? No caso do 32, então, o que o pessoal geralmente faz?
Se você pode fazer a carga na fase líquida, geralmente o pessoal faz na fase líquida porque é mais rápido. Você consegue colocar uma quantidade em massa de fluido refrigerante mais rápido no seu sistema. Mas em muitos casos, quando você tem sistemas cuja única conexão é próxima à sucção do evaporador, você não vai querer carregar líquido na sucção do compressor, você não vai querer carregar líquido na sucção do compressor, porque o risco do líquido entrar para o compressor é muito alto. Então, nesses casos, o pessoal costuma fazer a carga na fase vapor com R32 ou com R134, com R22, que são substâncias puras. Se for mistura, inevitavelmente você vai ter que fazer sempre na fase líquida, tá certo? Mas sempre lembre aí de fazer a carga na fase, desculpa, por massa, seja ele na fase líquida ou na fase vapor, dependendo do tipo de fluido refrigerante. E aí, Lucas, poxa, comprei o fluido refrigerante, ou trabalho numa revenda, ou trabalho numa empresa que faz ali instalação e manutenção. Eu posso armazenar aquela botija de 32, de 410A, de 22 em qualquer lugar? Não posso, né? O Eduardo foi mais rápido agora, hein? Já mandou o Delcio mandou também aqui, ó, tá competindo. Mas não posso. Por quê? Para qualquer tipo de fluido refrigerante, ou seja o R32, seja o 410, seja o 22, 134, o maior risco que você tem é a pressão. Né? Por quê? Porque os fluidos refrigerantes são comercializados em botijas, em cilindros, em DACs, na fase líquida pressurizada. Ou seja, a pressão ele é extremamente dependente da temperatura. Uma botija, é o DAC de fluido refrigerante, ele precisa ser armazenado num ambiente que tenha temperaturas abaixo de 52 graus Celsius, longe de fontes de ignição, de chuva, de intempéries, ou seja, uma área seca, bem ventilada. Por quê? Porque se você colocar uma botija dentro do seu carro, num dia quente, agora no inverno está mais tranquilo, mas você pega um dia de verão na sombra, no Nordeste, em Goiânia, em Cuiabá, na sombra bate 30, 35 graus. E dentro do porta-mala do carro bate facilmente 70 graus Celsius. E assim como numa panela de pressão, aumento da temperatura é consequentemente um aumento da pressão interna e existem produtos sendo vendidos no mercado que não tem disco de ruptura, não tem válvula de segurança. Né? Os Dakenwurus, graças à boa engenharia, à segurança, todos eles têm válvulas de segurança e disco de ruptura, mas existem produtos sendo vendidos no mercado que infelizmente não tem, e isso acontece também até com latas. As latas às vezes até é mais perigoso. Então sempre armazenem em locais com temperaturas abaixo de 52 graus Celsius. Se você trabalha com instalação e manutenção, antes de você sair para o seu dia de trabalho, repense se você vai precisar usar o fluido refrigerante. Se você não vai precisar utilizar o fluido refrigerante naquele dia, ou seja, você não vai fazer um tipo de carga, de manutenção e equipamento, né, só vai fazer algum tipo de orçamento, algum outro tipo de serviço, deixa a botija do fluido na oficina, deixa em casa, na garagem, né, local ali bem ventilado, longe de fonte de ignição, seco, por quê? Porque você não vai precisar em algum momento, às vezes você tem que deixar o carro na rua, tem que deixar o carro no sol. Se porventura você vai precisar em algum momento, mas naquele exato instante você vai fazer uma visita que não utilize o fluido, ou você deixa o carro, né, no local fechado, né, numa garagem, né, longe do sol, com temperaturas controladas, ou você até leva o fluido refrigerante para aquela visita, porque no ambiente aberto, aquela botija sempre vai estar abaixo de 52 graus Celsius. Né? O dia que fizer 52 graus Celsius, temperatura ambiente aqui no Brasil, aí a gente vai ter que instalar ar-condicionado em todo lugar que não vai ter jeito. Né? Mas fora isso, no máximo ali 35, 40 graus, um dia muito quente no norte e nordeste, pode ficar tranquilo que não tem problemas. Tá? E aí uma recomendação muito importante é botija de fluido refrigerante é uma botija descartável, ou seja, utilizou o fluido, carregou 100% no seu sistema, fez a carga do seu chiller, do seu split, do seu sistema de refrigeração comercial, descarta como botija, né, com material metálico descartável na reciclagem.
Por quê? Eu duvido, né, que alguém nunca tenha visto uma churrasqueira feita de botija de fluido refrigerante. E por que isso é extremamente perigoso? Quando a gente fala de produtos químicos, então estou falando de botija, de fluido, estou falando de tambor de óleo lubrificante. Então, quem trabalhar na indústria com tambores aí de 20 litros, 30 litros, lá dentro você tinha um produto químico. E aí o que você faz quando você faz uma churrasqueira? Você tira, lava mais ou menos aquela embalagem, corta, pinta com tinta preta, às vezes a tinta tem até chumbo, né? Você nem sabe de onde que vem aquela tinta. E aí você vai fazer o seu churrasco no final de semana, não era o churrasco do final da Copa do Mundo do Brasil, infelizmente o Brasil não chegou na final deste ano, mas se joga ali carvão, esquenta e coloca a sua carne. E todo aquele residual de fluido refrigerante, de óleo lubrificante, de acidez que você tinha, evapora e vai temperar a sua carne do seu churrasco com R32, com R410A, com óleo lubrificante sintético, poliol éster, viscosidade 32, e aí você pode ter algum impacto que a gente nem sabe na sua saúde, na sua alimentação. Então, botija de fluido refrigerante descarta como material metálico para reciclagem. Tem gente que faz ali artesanato, né? Faz vaso de planta, faz banquinho, já vi gente fazendo cofrinho, principalmente com a botija de 410A, que é rosa, né? Cofrinho parecendo um porquinho, mas jamais utilize para aplicações alimentares. Tá? Botija de fluido refrigerante descartar sempre como material metálico. E aí, lembrando, quem trabalha principalmente na área de serviços ou na área de segurança, EHS, de indústrias e até revendas, recentemente a antiga FISPIC ela mudou de nome para FDS. Né? A FISPIC, que era Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, agora se chama FDS, que é a Ficha com Dados de Segurança. Tá? E aí, a ficha com dados de segurança tem todas as recomendações de meio ambiente, de EPIs, de descarte, de manuseio, de armazenamento que você precisa ter para qualquer tipo de produto químico. Não é só fluido refrigerante. Então, agentes de limpeza, solventes, óleos lubrificantes, todos eles têm as FDS e é muito importante que vocês tenham sempre elas em mão, sempre que for fazer algum tipo de manuseio, armazenamento, transporte, instalação, porque em caso de algum tipo de acidente ou incidente, você tem ali as medidas de primeiros socorros também, tá certo? E aí, nossa última dúvida que a gente tem, eu vou reservar ali mais uns 10 minutinhos para as perguntas, caso vocês tenham, posso utilizar essa botija vazia, né? Não vou usar como churrasqueira, mas posso utilizar essa botija para recolher fluido refrigerante? Ou seja, posso fazer dela um cilindro de recolhimento? Eu acho que agora o Délcio e o Eduardo mandaram ao mesmo tempo, tá? Porque subiram os dois juntos. E a resposta é não, tá? É fake, exatamente. O Délcio e o Eduardo mereciam ganhar hoje aí um troféu, um certificado, um gabarito, porque acertaram todas as dúvidas e as perguntas. Mas é fake também. Por quê? Quando você levanta uma botija de fluido refrigerante vazia, ela é muito leve, né? Por quê? Porque a parede da botija é muito fina. Já quando você levanta uma botija, desculpa, um cilindro de recolhimento, ela tem paredes muito grossas, muito pesadas, né? Ele tem uma estrutura mais robusta. Por quê? Aquela botija de fluido refrigerante, ela só foi projetada para a retirada do fluido refrigerante do seu conteúdo interno, carrega no seu sistema, descarta como material metálico. O cilindro de recolhimento, não. O cilindro de recolhimento, assim como uma botija de gás de cozinha, né? Quem já levantou um botijão de gás de cozinha, sabe que ele é um botijão pesado. Por quê? Porque a parede ela é grossa. Ela foi feita e foi projetada para suportar diferentes pressurizações e despressurizações seguidas, sem que você tenha um risco de acidente ou de incidente. Além de que os cilindros de recolhimento também têm válvulas de alívio, né, que são válvulas de alívio de pressão. Então, se mesmo assim você armazenou um cilindro de recolhimento
no ambiente incorreto, né, usou uma manta térmica, fez alguma coisa incorreta ali com aquele cilindro de recolhimento, ele vai liberando a pressão lentamente antes que você tenha uma liberação muito rápida, né, um vazamento grande daquele fluido, enquanto que as botijas, elas normalmente têm somente um disco de ruptura. Não tem uma botija agora para mostrar para vocês, mas quando você olha na parte superior da botija, você encontra um disco redondo. O que é esse disco? A partir do momento que você tem uma sobrepressão, esse disco de ruptura abre e deixa vazar o conteúdo do seu DAC, da sua botija, para que justamente o cilindro ele não exploda. Tá? Mas sempre lembrando, o cilindro de recolhimento é feito para ser utilizado para recolhimento de fluido refrigerante, desculpe, e a botija descartável ela é feita justamente para ser descartada após o uso. Então, uma curiosidade, quando você pegar uma caixa de fluido refrigerante, vai ter ali escrito na frente ali da embalagem o DAC. Né? O DAC é o nome técnico da botija, que é o Dispose Can Container, que é o container, né? O cilindro descartável de fluido refrigerante. Então, só uma curiosidade, então, para quem às vezes está muito acostumado a chamar de botija, é o nome técnico correto que a gente acaba utilizando na indústria. É o popular DAC, tá? Então, antes da gente ir para as perguntas, né? Então, eu vou até relembrar aqui quem está conectado no nosso webinar e tem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente tem uma aba de dúvidas aqui na parte superior à direita, para quem está pelo celular, e se não me engano, na parte inferior para quem está no computador ou na parte superior também, à direita, onde você tem um balãozinho com um ponto de interrogação, vocês conseguem mandar as perguntas aqui ao vivo. Tá? Então, a gente vai chegar na nossa sessão agora de perguntas, e enquanto a gente responde as perguntas, eu queria que vocês já escaneassem esse QR Code para fazer uma avaliação do nosso treinamento antes da gente fechar, mas também para vocês sugerirem próximos temas, tá? Então, até o tema do R32 veio de algumas sugestões dos nossos participantes do webinar, mas vão escaneando enquanto a gente vai respondendo as dúvidas, tá certo? Então, vou ler as dúvidas que já temos aqui sobre o R32. E a primeira que a gente tem aqui é: posso recolher R32 para condensadora? Então, essa é uma dúvida que todo mundo tem, justamente por conta dos riscos que a gente viu de acidentes ou incidentes. E a resposta é: depende. Porque depende se eu posso recolher o fluido refrigerante para condensadora. Então, imagine que você é um instalador de sistemas de ar-condicionado, split, e você vai instalar um equipamento de ar-condicionado na casa de um cliente, um equipamento novo, que você comprou, ou o seu cliente comprou, aquela máquina está embalada novinha na caixa. Tá? Quando você instalou, se você seguiu as boas práticas de refrigeração, então fez toda a passagem das tubulações, isolamento, conexões da parte elétrica, fez ali um bom vácuo e fez a carga por massa caso precisasse. Na verdade, geralmente máquina nova já vem com carga de fluido refrigerante, mas fez um vácuo na tubulação antes de recolher, de liberar o fluido. O que você tem naquele sistema? Somente o fluido refrigerante, que já veio originalmente da máquina, operando ali dentro daquele sistema. Você não fez nenhum tipo de carga adicional, foi você que fez a instalação. Então, se porventura, logo depois que você fez a instalação, você percebeu que teve alguma coisa de errado, que você precisa recolher aquele fluido e fazer uma intervenção, você consegue recolher aquele fluido para a condensadora sem problemas. Quando que você não pode recolher o fluido para a condensadora? Primeiro, quando não foi você que instalou, ou seja, você não tem certeza se aquele fluido refrigerante que está lá dentro está de fato um R32 e se a quantidade de R32 ali está correta. Por quê? A condensadora ela foi feita para armazenar uma certa quantidade de fluido refrigerante. Se você tem uma carga adicional, né, uma carga maior de fluido refrigerante, pode ser que aquela condensadora
não seja projetada para armazenar tal quantidade de fluido refrigerante, ou seja, você tem uma dificuldade física de espaço, ou seja, não cabe tudo aquilo de fluido refrigerante na condensadora. Mas o principal risco é, geralmente, se você é chamado para fazer algum tipo de manutenção, é porque o equipamento está com algum tipo de problema, né? Nenhum cliente chama um técnico de refrigeração se o sistema do cliente está funcionando legal, né? Ninguém chama um técnico para tomar um café e não vai fazer nada na máquina, né? Então, por que que muitas vezes a gente não recomenda você recolher para condensadora? Porque em muitos casos você pode ter ali um vazamento de fluido. E se esse vazamento de fluido é principalmente na região ali da sucção do compressor, no seu evaporador, nas linhas ali próxima à saída do evaporador e sucção do compressor, quando você recolher o fluido para condensador, o que vai acontecer? Você fecha, né, o procedimento que geralmente é adotado é fechar a saída da condensadora e liga o compressor. Quando você liga o compressor, ele vai recolher o resto de fluido refrigerante que está dentro daquele sistema, mas também vai recolher ar ambiente. Porque a partir do certo momento que ele recolheu todo o fluido refrigerante, ele começa a gerar uma pressão negativa no seu sistema, na sucção do seu compressor, e ele começa a puxar ar ambiente quando você tem algum tipo de vazamento. E quando e em que momento que ele para de recolher ar ambiente? Nunca. Por quê? Porque o ar ambiente não acaba, né? Ou seja, a quantidade que você tem disponível é muito grande. E o que acontece? A pressão na descarga do compressor vai subindo, a temperatura de descarga do compressor vai subindo, você tem ali um fluido refrigerante, que ele pode ou não ser inflamável, né, o 410A ou 32, mas você tem principalmente o óleo lubrificante, que em muitos casos é inflamável. E aí você tem um risco muito grande de acontecer o famoso efeito diesel, ou seja, de ter uma combustão por conta da alta temperatura, do óleo lubrificante junto com o fluido e do comburente, que é o ar ambiente que você succionou, né, que você recolheu para dentro da condensadora, no cabeçote ali do compressor. Então, nesses casos, o risco de acidente com lesão é bastante grave, né? Então, na dúvida, o que a gente sempre recomenda? Recolhe o fluido refrigerante para uma recolhedora, antes de fazer qualquer tipo de procedimento de manutenção, de instalação, de troca de compressor, troca de filtro. Por quê? Porque aí com certeza você não tem nenhum problema com riscos de efeito diesel ou problemas do ponto de vista da segurança. Tá? Ponto muito importante é, muitas vezes o pessoal, quando vai fazer recolhimento para condensador, isso vale até para 410A, até 22. O que o pessoal fazia? Liga aí o compressor, fecha a condensadora e daqui a pouco a gente volta para ver se recolheu tudo. Isso é um perigo. Por quê? O importante, né, quando você está fazendo esse recolhimento, é você observar os parâmetros de operação da máquina. Por quê? No momento que você está fazendo um recolhimento correto para a condensadora de um sistema que não tem vazamento, que não tem carga adicional, que você não tem problemas operacionais, a pressão ela vai subindo, né? Porque você está recolhendo fluido para dentro da condensadora, mas a pressão da sucção ela vai baixando, porque vai chegar um momento que você não tem mais fluido para recolher, então você não tem mais pressão praticamente ali para você succionar e comprimir do seu fluido refrigerante. E, consequentemente, a corrente do seu compressor ele começa a reduzir no momento que você está fazendo um recolhimento de um sistema operando de forma correta. Quando você tem um sistema que acontece, né, ali o efeito diesel, até um risco ali de abertura, o problema ali das tubulações da condensadora, é justamente o contrário, né? Porque o compressor, quando está trabalhando, 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 a corrente sobe e as pressões de descarga sobem até o momento que você tem um problema, tá certo? Então, na dúvida, sempre recolhe o fluido refrigerante antes de fazer qualquer tipo de manutenção ou instalação, até mesmo troca de componentes, né? Tá? Então, e aí lembrando, né, não joga o fluido refrigerante para a atmosfera, né? Faz o recolhimento e depois a carga a partir do momento que for necessário. Tá? Outra dúvida que a gente recebeu aqui: posso usar as garrafas de compra de fluido a granel para recolher fluido? Então, aí tem
uma certa dúvida, por quê? Não é legal a gente fazer compra de fluido refrigerante a granel, né? A gente sabe que é uma prática às vezes comum em locais que você compra uma quantidade muito pequena, ou tem gente que compra fluido só para usar naquele dia, mas por que que não é legal fazer compra de fluido ou a granel? Primeiro que aquele cilindro que você está usando, né, para carregar o fluido, se ele for uma botija descartável, ele já está fazendo tudo errado, até porque ele não foi feito para fazer essas pressurizações e despressurizações. E mesmo que ele seja um cilindro retornável, é muito fácil a gente ter um problema de contaminação nesse processo de transvase de fluido refrigerante a granel. Tá? A Chemours, como fabricante, a gente jamais recomenda que qualquer tipo de distribuidor venda fluido refrigerante a granel. O ideal é sempre vender o fluido refrigerante na embalagem original, lacrado, porque aí você garante que o fluido, quando você for utilizar no seu equipamento, ele está com a composição correta. Né? Quando você compra o fluido refrigerante a granel, pode ser que nesse procedimento ali de transvase do fluido de uma embalagem para outra, você tenha uma contaminação, entra gases não condensáveis, entra umidade, e aí você já perde todas as propriedades, as características daquele fluido. Então, se você precisa de uma quantidade pequena de fluido, é mais vantajoso você comprar o fluido refrigerante em latas. Né? Lata de 1 kg, 750 gramas, porque aí você não precisa comprar uma botija de 10, 11 quilos, mas você tem ali ainda o seu fluido refrigerante disponível com a qualidade original do seu equipamento, do seu sistema. Tá? Outra dúvida que a gente recebeu aqui é como eu faço o descarte. Né? Então, poxa, Lucas, você falou para eu fazer o recolhimento, às vezes a empresa que eu trabalho tem uma grande carga de fluido refrigerante, trabalha com chillers, como que eu faço o descarte daquele fluido refrigerante? O descarte do fluido refrigerante, ele sempre tem que ser realizado em empresas aprovadas, homologadas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, porque essas empresas vão fazer a destinação correta. Onde eu encontro essas empresas, tá? Existe um site que chama protocolosdemontreal.org.br. Você pode simplesmente jogar no Google empresas de reciclagem, regeneração e destinação final de fluido refrigerante. Você tem uma lista, na verdade, até um mapa que você coloca pelo seu CEP, e ele mostra as centrais que recebem esse fluido refrigerante. Por que que é importante enviar para as centrais corretas? Essas centrais elas têm praticamente, vamos dizer assim, duas formas de destinação final do fluido. Se o fluido ele está em bom estado, vamos dizer assim, ele está contaminado ali só com óleo lubrificante, com algum tipo ali de partícula sólida, ele pode ser regenerado e ele é reinserido no mercado como fluido refrigerante regenerado. Tá? Fluido refrigerante regenerado ele tem exatamente a mesma qualidade, a mesma composição que um fluido refrigerante virgem. Tá? Ou seja, ele pode ser utilizado da mesma maneira que um fluido refrigerante que você compra como novo. Tá? Por outro lado, se o fluido refrigerante, quando você mandou para a destinação final, ele está muito contaminado, ou você misturou dois fluidos diferentes, né? Misturou um 404 junto com 134, com 410A, com 22 na mesma botija, mesma botija não, no mesmo cilindro de recolhimento, e mandou para a central de reciclagem e regeneração, não é possível você separar esse fluido refrigerante. E aí a destinação final é somente a incineração. Tá? E a incineração também não é feita por qualquer empresa. Né? Existem incineradores específicos para produtos químicos aqui no Brasil que fazem a incineração desses fluidos refrigerantes e ele não vai para a atmosfera. Tá? As chaminés desses incineradores têm captadores de CO2 que transformam em outros produtos químicos da indústria que são reutilizados na indústria química nacional, internacional. Então é muito importante que a gente faça essa destinação correta, porque, primeiro, liberar fluido refrigerante para a atmosfera é crime ambiental, e além disso, o fluido refrigerante ele tem valor. Tá? Algumas centrais de reciclagem e regeneração até compram o fluido refrigerante que você tem aí contigo e pagam por esse fluido. Então, às vezes você está jogando dinheiro fora num produto que ou às vezes ainda está bom, você ainda consegue utilizar no seu sistema,
ou ele pode estar um pouquinho contaminado, mas tem empresas aí de reciclagem e regeneração que pagam por esse fluido refrigerante, certo? Então, até ultrapassamos aqui um pouquinho as nossas 1h30 de treinamento, mais ou menos, mas gostaria de deixar alguns recados finais, tá? Hoje a gente está fazendo o nosso webinar de julho, falando aí um pouquinho sobre o Freon 32, e no mês que vem, no mês de agosto, a gente preparou um material específico para data centers, chillers, quem trabalha aí com chillers não só como data centers, mas também chillers aí em implicações hospitalares, hotéis, shopping centers, sistemas industriais de água gelada. Mês que vem a gente vai falar aí bastante sobre os tipos de fluidos, os tipos de chillers, chiller centrífugo, compressor parafuso, chiller com compressor scroll, que a gente encontra aí bastante em aplicações de hotéis, por exemplo. A gente vai estar falando na semana que vem, desculpa, no mês que vem, e aí a gente vai dar um destaque maior para data centers, né? Quem está ligado aí com inteligência artificial, novas tecnologias, data center aí está bastante em alta e a gente tem data centers aí pelo Brasil surgindo e data center precisa de muita refrigeração, tá? Simplesmente a gente pensa assim, quanto mais baixa a temperatura, mais eficiente é aquele processador, é aquele sistema eletrônico. Então, data center é uma aplicação que cada vez mais vai exigir sistemas de climatização, sejam eles os tradicionais, sejam eles os novos, que a gente vai dar uma comentada. Mas em agosto a gente fala aí de chillers. Em setembro a gente vai falar principalmente de manutenção, ou seja, algumas das coisas que a gente falou hoje, mas também olhando aí para manutenção de sistemas de ar-condicionado, sistemas automotivos, sistemas de geração industrial. Em outubro, nosso tema é de retrofit, ou seja, como que eu faço uma substituição do fluido refrigerante. E novembro e dezembro a gente está deixando aí de acordo com as sugestões que vocês vão dar para a gente nos nossos webinars, para que a gente possa compartilhar também e fechar um ano com os temas que vocês querem e que vocês desejam, tá certo? Então, sem mais delongas, queria agradecer a presença de todos vocês, todos os instaladores, os técnicos, os pessoal da área comercial, da área de serviços, vi bastante gente de universidades, de institutos federais, institutos técnicos, e a ideia é que a gente sempre tenha bastante conhecimento compartilhado. Deixar com vocês aqui o nosso 0800, o nosso WhatsApp. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma necessidade comercial, uma necessidade técnica, medir com o distribuidor, medir com fluido refrigerante que eu possa trabalhar nessa aplicação, manda uma mensagem para a gente tem uma área ali de saque dedicada para atender vocês, e sempre que é uma dúvida técnica, eles encaminham para mim, a gente bate um papo e a gente resolve os problemas que a gente tem, tá certo? Lembrem-se que todas as informações estão disponíveis no nosso site, então se você precisa de algum boletim informativo, tem lá em freon.com.br, option.com.br, e este webinar foi gravado e será disponibilizado pelo YouTube para que todos tenham acesso à informação, tá certo? Novamente, muito obrigado, tenham uma boa noite e espero poder ter compartilhado com vocês um pouquinho de conhecimento no dia de hoje, tá certo? Um grande abraço e espero por vocês daqui a um mês, em agosto, para falarmos aí de chillers e data centers. Até a próxima e uma boa noite.